Você acorda, vai ao banheiro, levanta a blusa, olha pra barriga no espelho e pensa, eu não era assim. Você come menos do que comia aos 35 anos, se mata na academia, corta carboidrato, corta doce, corta até a alegria e mesmo assim ela continua crescendo. E o pior não é a barriga. O pior é o que as pessoas pensam. O marido, as amigas e às vezes até o médico pensa o seguinte, ela relaxou. Não, você não relaxou. Grava o que eu vou te falar agora e nunca mais esquece. A maior mentira que a menopausa faz uma mulher acreditar é que ela perdeu a força de vontade. O que ela perdeu foi a proteção hormonal. O que aconteceu com o seu corpo tem nome, tem mecanismo. São 3 bloqueios bioquímicos, 3 cadeados que foram trancados ao mesmo tempo no seu corpo, no seu metabolismo, sem sua permissão. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são. E também vou te mostrar 2 substâncias que juntas custam menos de R$40 por mês e atuam justamente destrancando essas portas. Não são milagres, são ciências aplicadas ao corpo de uma mulher depois dos 45 anos. E mais um erro que muita gente comete e que anula o efeito quase completamente. Mas antes, me conta aqui embaixo qual é a pior parte da menopausa para você. É a barriga? É o calor? É o sono? É o inchaço? É a redução da libido? É a facilidade em ganhar peso? Escreve aqui embaixo para a gente entender. E para você entender porque a barriga apareceu, você precisa conhecer quem mandava no seu corpo. Durante mais de 30 anos e depois, desapareceu. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardiovasculares e emocionais e precisa emagrecer, já se inscreve aqui no canal. Já manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, para toda mulher, para toda sua amiga que está com a barriga aí crescendo e preocupada, que elas vão te agradecer. Então, quem desapareceu depois de 30 anos? O seu estrogênio. Ele não era só o hormônio da sua menstruação, era o maestro do seu metabolismo. E comandava 3 coisas fundamentais. Primeira, ele decidia para onde a gordura ia. Com ele presente, ela era direcionada para o quadril, coxas, glúteos, gordura subcutânea. Aqui não é perigosa. 2, ele mantinha suas células sensíveis à insulina. Ou seja, a insulina chegava, abria a porta da célula e o açúcar virava energia. E o 3, ele fazia o cérebro escutar a leptina, o hormônio da saciedade. Quando você comia, a leptina dizia, já chega, e o cérebro obedecia. O estrogênio era o seu escudo metabólico e também o seu escudo cardiovascular. Quando chega a menopausa, esse escudo despenca. E as 3 coisas que ele comandava desmoronam juntas. E agora eu vou te mostrar os 3 bloqueios. Preste atenção. O primeiro bloqueio, a gordura mudou de endereço. Sem estrogênio, mandando gordura para o quadril, o corpo precisa de um novo lugar para guardar energia. E adivinha para onde ele manda? O pior lugar possível, a barriga. Mas não aquela gordura externa, macia ou pneuzinho. É a gordura visceral, aquela que cresce por dentro, enrolada no intestino, no fígado, no pâncreas e perto do coração. 2 mulheres com 70 quilos vestem o mesmo número de calça por fora. Parecem iguais. Por dentro, a história é completamente diferente. Até 35 anos tem gordura logo abaixo da pele. Até 58 anos, depois da menopausa, tem essa gordura escondida esmagando os órgãos internos. O número da balança é o mesmo. O risco cardiovascular é totalmente diferente. E essa gordura não fica parada. Ela funciona como uma fábrica de inflamação ligada 24 horas por dia. Sabota os vasos, sobrecarrega o fígado, acelera a formação de placa nas artérias. E aí fechar o zíper da calça é o menor dos problemas. O verdadeiro problema é o que está acontecendo por dentro. Segundo bloqueio, as células ficam surdas à insulina, isso mesmo. Sem estrogênio, a fechadura da célula começa a emperrar. A insulina ela chega como a glicose, mas a porta não abre direito. O pâncreas
pânico produz cada vez mais insulina e isso é resistência à insulina. O resultado, o açúcar sobra no sangue e o corpo transforma tudo em gordura, especialmente na barriga. E um detalhe mais cruel, gente, a insulina alta, ela tranca a porta da queima de gordura. Por mais que você faça dieta, se exercite, sua biologia está trabalhando contra você. E o terceiro bloqueio, a fonte que não desliga. Na menopausa, o cérebro fica resistente à leptina, ou seja, a voz da saciedade diminui. Ela fala, mas o cérebro quase não escuta. Você termina de almoçar e poucos minutos depois, já pensando em comida. Abre o armário, fecha, abre a geladeira, fecha. É assim ou não é? Fala a verdade. Você já fez isso sem nem pensar que estava com fome, não é verdade? Os pesquisadores chamam isso de food noise, o barulho da comida. Pensamentos repetitivos sobre comida que não param 24 horas por dia. Isso não é gula, tá, gente? É um mecanismo biológico desregulado. E tem uma camada que, como médico, como cardiologista das emoções, eu preciso acrescentar. O estresse crônico e a ansiedade, quando não resolvida, eleva o cortisol. Cortisol alto piora a resistência à insulina, aumenta o food noise e acumula ainda mais gordura visceral. A emoção que você carrega está contribuindo para os 3 bloqueios. Não é fraqueza, é fisiologia. E quais são as 2 substâncias? Bom, vamos lá. Nós sabemos que os remédios injetáveis, como a semaglutida, o Mounjaro, a tirzepatida, eles silenciam o food noise no cérebro. O problema é que custam alguns milhares de reais por mês. E estudos mostram que quando são interrompidos, parte dos benefícios também diminui ao longo do tempo. Ou seja, é um compromisso a longo prazo, caro para o resto da vida, a menos que você mude definitivamente o seu lifestyle. Então, como abrir essas portas trancadas sem depender de uma injeção que custa muita grana? 2 substâncias que podem te ajudar: o psyllium e a berberina. Mas eu preciso ser honesto antes de continuar. Você já ouviu chamar psyllium de Mounjaro de pobre e berberina de Ozempic natural. Essas comparações são exageradas. Essas substâncias não fazem os mesmos que as injeções, e isso é fato. Então deixa eu te mostrar o que eles realmente fazem. O psyllium é uma fibra que misturada com água vira uma espécie de gel dentro do estômago. Ele ocupa o espaço físico. O estômago se distende mais cedo e avisa o cérebro que você está satisfeita. O psyllium age no estômago, os injetáveis agem e conversam com o cérebro, ou seja, são caminhos completamente diferentes. Além disso, esse gel ele funciona como um filtro no intestino. Os carboidratos passam mais lentamente, a glicose entra de uma forma mais gradual no sangue, o pâncreas não precisa produzir um pico tão grande de insulina. E aqui vem o erro que eu prometi revelar. Muita gente toma o psyllium junto com a refeição. Quando faz isso, boa parte do efeito da saciedade se perde, porque a comida já chegou ao estômago. O psyllium deixa de ocupar aquele espaço antes. Tem que ser antes da refeição. É justamente por isso que a maioria dos estudos prefere utilizá-lo 30 minutos antes de comer. E agora a berberina. Como que é? Se o psyllium trabalha no estômago e no intestino, a berberina trabalha dentro da célula, limpando aquela fechadura emperrada. Ela ativa uma enzima chamada AMPK. Pense no interruptor de energia das células. Na menopausa, esse interruptor fica preguiçoso. A berberina vai lá e acende esse interruptor, forçando o corpo a queimar energia em vez de estocar. Aquela fechadura com cola começa a funcionar um pouco melhor. A insulina consegue abrir as portas com mais facilidade, mais glicose entra para virar energia, menos sobra para virar gordura. Mas atenção, muita gente compra berberina esperando perder 10, 15 quilos. Esse não é o papel dela. Os estudos mostram uma perda média modesta, em torno de 2 quilos. Ela foi feita para combater a resistência à insulina, que é uma das travas centrais da menopausa. Por isso faz sentido pensar nas duas como uma dupla. O psyllium age na entrada, fazendo você sentir menos fome e comer menos, e a berberina trabalha lá dentro, ajudando o corpo a usar melhor o que está guardado. Uma atua antes, a outra atua depois.
Juntos ajudam a abrir os bloqueios de forma sustentável e acessível. Agora, o que os injetáveis fazem a mais? Se alguém prometer que esse combo dá o resultado do Mounjaro do Ozempic, desconfie, isso é mentira. As medicações injetáveis têm potência muito maior. São os primeiros remédios da história comparados à eficácia com cirurgia bariátrica. Além de emagrecer, estudos grandes mostram também que eles reduzem o risco de infarto, AVC e morte cardiovascular em pessoas que já têm doença no coração. É óbvio, a pessoa emagrece, então, claro isso, né? Protegem os rins em quem tem diabetes, melhora a apneia do sono e reduz a gordura e a inflamação do fígado. Na verdade, tudo isso são efeitos secundários, né? Você emagrece, melhora a apneia do sono, melhora a inflamação, ou seja, melhora absolutamente tudo, né? E são muito potentes. Mas têm indicação específica, custo elevado e precisam de acompanhamento médico. E é por isso que eu estou aqui também, né? Atenção, gente. Suplementos não são todos iguais. A qualidade varia muito. Então escolha marcas confiáveis, com histórico de pureza. Desconfie de produtos milagrosamente baratos. A berberina ela pode interagir com medicamentos, ela interfere na forma como o organismo metaboliza os remédios. Se você usa medicação para diabetes, pressão alta, colesterol ou anticoagulantes, converse com seu médico antes. Isso não é opcional. Gestantes e mulheres amamentando não devem usar berberina de forma alguma. Existem riscos de efeitos graves para o bebê, tá? E sobre o Psyllium, sempre tome bastante água. Um copo grande, beba imediatamente e tome outro logo em seguida. Sem água suficiente, pode formar uma massa espessa e aumentar o risco de obstrução intestinal. O protocolo, se decidido com o seu médico. Psyllium, uma colher de sopa em um copo grande de água, 30 minutos antes do almoço e 20 a 30 minutos antes do jantar. Sempre antes, nunca junto com as refeições. E a berberina, 500 mg junto com as refeições, 2 vezes ao dia. Comece com 1 vez por dia na primeira semana para testar a tolerância. Não ultrapasse 1.500 mg por dia. Tenha paciência, seu metabolismo não mudou em 1 semana, também não será reorganizado em 1 semana. Dê pelo menos 8 semanas para reavaliar. O que mais mata a mulher brasileira depois dos 50 anos não é o câncer de mama, são as doenças cardiovasculares. As mortes por infarto, por AVC nessa faixa aumentaram significativamente nas últimas décadas. E se você acha que isso é só para quem passou dos 50, preste atenção. Mulheres que enfrentam a menopausa antes dos 40 anos têm risco aumentado de desenvolver doença do coração. Porque quando o estrogênio cai antes da hora, as artérias sofrem um ataque triplo. Colesterol ruim sobe, pressão arterial aumenta e as paredes dos vasos começam a se enrijecer. Aquela gordura visceral que parecia só estética é, na verdade, um dos principais motores da inflamação que acelera doenças cardiovasculares. Elas atacam as artérias por dentro 24 horas por dia, de forma silenciosa. É por isso que quando falo sobre emagrecimento, nunca estou pensando apenas na balança. Estou pensando em proteger as suas artérias, em preservar a sua autonomia, em reduzir o risco de infarto e AVC, em ajudar a você a envelhecer com saúde. Se o Psyllium e a berberina fizeram sentido para o seu caso, ótimo, são ferramentas importantes. Mas as bases continuam sendo alimentação de qualidade, movimento diário, sono adequado, controle do estresse e das emoções e acompanhamento médico. Não existe solução mágica, existe constância. E uma boa notícia, o seu metabolismo não é seu inimigo, ele só passou a funcionar sobre regras diferentes. Quando você entende essas regras, você para de lutar contra o seu próprio corpo e começa a trabalhar a favor dele. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com a sua irmã, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua amiga, porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando muito elas. Porque às vezes, uma informação correta chega exatamente quando alguém mais precisa. Beijo no coração de vocês e até no próximo vídeo.